Olá meus amigos e minhas amigas do mundo do concurso. Venho agora numa parceria fantástica com o blog dos concursos falar para vocês rapidamente numa curta aula online sobre direito administrativo. Mais especificamente a administração pública. A administração pública, você sabe, cai em todos os concursos onde se exige o direito administrativo. Impressionante, não importa muito bem a banca. Eles abordam de uma forma um pouquinho diferente, mas seja a ESAF, seja a FCC, seja o CESP, o IPAD, a FGV, não importa. Sempre que exigem direito administrativo, eles cobram a administração pública. Assunto árido, pois tem muito detalhezinho chato. E normalmente um assunto nos livros bem extenso. Mas eu vou te passar um bizu, vou te passar umas dicas que vai tornar o teu estudo em casa muito mais fácil. Tá certo? Senhoras e senhores, a administração pública, ela se divide em entidades. Entidades políticas e entidades administrativas. E aqui vem a primeira dica. É só você lembrar do MUD. MUD. M de municípios, U de União, D de Distrito Federal e E de Estados. O MUD forma as entidades políticas da administração pública. Repito para você, meu bem, o MUD compõe a administração pública direta, compõe as entidades políticas, município, União, Distrito Federal e Estados-membros. Existem ainda as entidades administrativas. Quem são as entidades administrativas? A FASE. São entidades administrativas as fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. FASE. Repito para você, meu bem, o MUD compõe a administração pública direta. A FASE compõe a administração pública indireta. Vê como é fácil. E isso nos livros, essa bobagem nos livros já tem mais de 10 páginas. Eles falam e não passa disso. Mais uma vez, a administração pública é um bolo, certo? Eu posso repartir esse bolo em duas bandas. A administração pública direta e indireta. Falou na administração pública direta, lembre do MUD. Pensa assim, mude a sua condição de liso passando no concurso público. Pronto. Brincadeira. É brincadeira. Tô brincando, tenha calma. Mude a condição de liso passando no concurso público. Passando no concurso público da administração pública direta. Mude município, União, Distrito Federal e Estados. Passar em concurso público é difícil, é chato, requer paciência e persistência, mas é só uma fase. Lembra do FASE? Fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Tá certo? A administração pública é indireta. Um detalhe que a prova não vai te dar de mão beijada, mas que se você souber, vai ajudar muito na prova. Todas as vezes que eles falarem da administração pública direta, o MUD. Todas as vezes que falarem da administração pública direta, o MUD, estarão falando necessariamente de um serviço sendo prestado de forma centralizada. Então, preste atenção. Olha, é assim. Falou em administração pública direta, a centralização do serviço. Eles não vão falar as duas coisas, eles vão falar o serviço centralizado. Então estarão falando da administração pública direta. Falou em administração pública direta, então estão falando do serviço centralizado. Lembrando sempre que a administração pública direta é o MUD, frio. Tá certo? Falou na fase, administração pública indireta. E olha, sempre que falarem da administração pública indireta, estão falando de um serviço de forma descentralizada. O serviço é prestado de forma descentralizada. Difícil isso? Veja como o direito administrativo é fácil, de graça, lindo. Vamos para os exemplos? Vamos imaginar o meu município. Todo mundo que já foi meu aluno sabe que eu sou de Vicência, né? Polo industrial de origem suíça, uma cidade super desenvolvida na vanguarda da humanidade. Vicência, que cresce a taxas maiores que a China e maiores que Dubai juntas, senhoras e senhores. Vicência faz parte do MUD, perceba, um município. Vicência como município, como MUD, faz parte da administração pública direta. Então,
quando o prefeito de Vicência, quando o município de Vicência presta um serviço de coleta de lixo, por exemplo, o serviço é executado de forma centralizada. É executado pela administração pública direta. Mas eventualmente o prefeito de Vicência pode pensar assim, caramba, Vicência cresce a taxas maiores do que a China e Dubai juntos. Vicência tem que fazer esses acordos com Nova York para construir um trem-bala por baixo do Oceano Atlântico. Tá, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas o prefeito de Vicência pode achar, pode querer transferir o serviço para a administração pública indireta. O prefeito de Vicência, junto com o legislativo municipal, pode, por exemplo, criar uma empresa pública. Empresa pública fase. Empresa pública, fundação, autarquia, sociedade economia mista, empresa pública. Pode criar uma empresa pública na administração pública indireta para prestar o serviço de coleta de lixo. Sempre que o serviço deixa de ser prestado pelo município e passa para uma das suas empresas públicas, nós dizemos que é a administração pública direta, descentralizando o serviço para a indireta. É a administração pública direta, o MUD, passando o serviço para a fase, para a indireta. E essa transferência de serviço chamamos de descentralização. Tá certo? Serviço prestado pela administração pública indireta é serviço descentralizado. Falou em administração pública indireta, estou falando obrigatoriamente, necessariamente da descentralização. Difícil isso, pessoal? Duvido. Dúvidas? Posso? Eu e meus cacuetes, não é? Posso? O que mais eu posso falar para vocês? Olha, é sempre muito importante, já que estou falando da administração pública, é sempre muito importante lembrar que a administração pública ela é composta por servidores. E aí, ainda dentro de administração pública, mas puxando um pouquinho para 8.112, eu tenho que te dizer o seguinte, olha, servidores públicos, quem são? Pronto, eu vou perguntar a você, responda para mim, vamos fazer uma enquete com o blog dos concursos. Quem são servidores públicos? Como eu posso conceituar servidores públicos? O que são servidores públicos? Eu sei que alguém deve estar pensando assim, sou eu, Nelson, sou eu amanhã. Certo, mas um conceito mais técnico. Como eu posso conceituar servidor público? Servidor público, pessoal, é todo e qualquer indivíduo que ocupa cargo público. E o cargo público está onde mesmo? Na administração pública, direta ou indireta. Tá certo? No MUD ou na fase. Confere? Qual é o detalhe para servidores que muita gente, percebe, em sala de aula se confunde? Muita gente não entende esse detalhezinho até a aula acontecer, até o professor explicar. Servidor público, ele pode entrar no cargo público de duas formas. O servidor pode entrar no cargo público através de um concurso público, de provas ou provas de títulos. E ele pode entrar no concurso público, no cargo público sem concurso público. O servidor, quando entra através do cargo, do concurso, perdoe-me, quando ele entra através do concurso, faz isso através, se torna servidor público estável. Mas ele entra num cargo efetivo. Quando ele entra no cargo sem concurso público, ele não precisa de concurso para cargos comissionados. Tá certo? Nelson, cargo comissionado precisa de quê? O que é que eu preciso para entrar num cargo comissionado? Só do peixe. Não é? Basta o peixe. A depender do cargo tem que ser um tubarão branco, a depender do cargo um tubarão baleia, o cargo michuruca uma piaba serve. Mas tem que ter a indicação. Para cargos efetivos, não. Uma das poucas coisas que funcionam no nosso país de forma moral, de forma fabulosa, democrática, é exatamente a ocupação de cargos públicos efetivos. Onde, pelo mérito, por quem estudou mais, você se torna servidor através de uma prova ou de um concurso de provas e títulos. Tá certo? Tá bom? Volto para o que nos interessa. Sabendo que servidor público é o ocupante de cargo público e que a administração pública se divide em direta, MUD, e indireta, fase. Onde eu encontro os servidores? Onde eu encontro os servidores? Na direta e na indireta, certo? Mas só existem servidores públicos naquelas entidades políticas ou administrativas regidas pelo direito público.
Repito, só existem servidores públicos efetivos, só existem servidores públicos estatutários, estáveis, na administração pública direta, regida pelo direito público, ou na administração pública indireta, regida pelo direito público. Vamos devagarzinho que está ficando difícil, né? Está ficando difícil. Não tenho aqui o recurso de um quadro. Da próxima vez eu trago um quadro no paletó, tá? Mas, por enquanto, a administração pública direta, o MUD, Município, União, Distrito Federal e Estados. A administração pública direta, todos eles são regidos pelo direito público. Então, nas 4 entidades políticas, nas 4 entidades da administração pública, eu tenho servidores públicos efetivos. Tenho também servidores públicos comissionados, tenho também empregados públicos, mas note que eu quero falar para vocês, existem servidores públicos na administração pública direta, pois todos são regidos pelo direito público. O problema está na fase. O problema está na administração pública indireta, naquela onde o serviço é executado de forma descentralizada. Por quê? Porque as autarquias são regidas pelo direito público. Lá eu encontro servidores. Algumas fundações públicas são regidas pelo direito público. Lá eu encontro servidores estatutários. Mas, anote aí no seu caderno de anotações, nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista e na maioria das fundações públicas, essas entidades, repito, fundações públicas, a maioria, todas as empresas públicas e todas as sociedades de economia mista, essas entidades são regidas pelo direito privado. E como são regidas pelo direito privado, eu não encontro servidores públicos. Entidades políticas ou administrativas, no caso, entidades administrativas regidas pelo direito privado, não há servidor público. Não existem servidores públicos. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras, são entidades regidas pelo direito privado. Fazem parte da administração pública, mas por serem regidas pelo direito privado, não temos servidores públicos. Temos apenas, olha, empregados públicos. Não temos servidores públicos, temos apenas seletistas. Tá certo, meus amores? Tá claro isso? Olha, vou me despedir aqui. Foi uma breve aula, né? Como sempre, todas as vezes que eu apareço na internet é sempre muito breve. Mas fique atento, segue aí o blog, nosso blog dos concursos, e no futuro volto com outras explicações, tá certo? Você pode ter acesso também pelo meu site, o www.nelsonfranca.com.br, onde você encontra questões, comentários, editais e o link para o blog dos concursos. Um beijo no coração de todos e estudem e até a próxima. Tchau, tchau.